JB prepara Disciplina Legislação Penal. Lei 12.830 de 2013 dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Previsão na Constituição Federal sobre segurança pública está no artigo 144. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, no parágrafo 1º do artigo 144, nós temos a destinação da Polícia Federal, as suas atribuições: apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Polícia Civil na Constituição Federal. A previsão está no parágrafo 4º do artigo 144. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Artigo 1º da lei. A Lei 12.830 dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. A natureza jurídica desta investigação criminal está no artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercida pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Condução pelo delegado de polícia. A apuração das infrações penais exercidas por meio do aparato estatal e conduzida por delegado de polícia não pode ser transferida à iniciativa privada. É possível qualquer pessoa física ou jurídica e até mesmo a defesa do investigado investigar infrações penais, de acordo com o disposto no artigo 144 caput da Constituição Federal. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. As funções exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado, devendo, portanto, a ser equiparada para todos os efeitos com as demais carreiras de Estado: magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Formação jurídica. Formação jurídica é um requisito essencial
para que alguém possa ingressar na carreira de delegado de polícia. Polícia Judiciária. Polícia Judiciária abrange as polícias civil e federal no exercício da investigação de infrações penais ou no auxílio do Poder Judiciário. Tem como fundamento a interpretação do artigo 4º, caput, do Código de Processo Penal, que não faz distinção entre os termos polícia para investigação e polícia no auxílio do Poder Judiciário. Código de Processo Penal, artigo 4º. A Polícia Judiciária é exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Polícia Judiciária é a Polícia Civil ou Polícia Federal quando exerce suas atividades no auxílio do Poder Judiciário. Polícia Investigativa é a polícia no exercício das investigações e da coleta de provas sobre a autoria e materialidade de infrações penais. Encontra fundamento na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º. É na Constituição Federal que está a distinção entre polícia investigativa e polícia judiciária. No inciso 1º, fala de polícia investigativa e no inciso 4º, fala de polícia judiciária. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, ou exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, nos incisos 1, 1º e 4º do parágrafo 1º, nós encontramos a distinção entre polícia investigativa e polícia judiciária. Convém esclarecer que o Código de Processo Penal não faz distinção entre polícia investigativa e polícia judiciária. Trata exclusivamente como polícia judiciária. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Posição amplamente majoritária é no sentido de que a autoridade policial é apenas o delegado de polícia, pois as atividades exercidas exigem conhecimentos jurídicos. Essa investigação ela é feita por meio de inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência. As duas únicas formas de investigação criminal previstas em lei e conduzidas por delegado de polícia são o inquérito policial e o termo circunstanciado. A investigação criminal promovida pela Polícia Judiciária é feita por meio do inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência nos casos de crime de menor potencial ofensivo sob a presidência do delegado de polícia. O termo circunstanciado de ocorrência que é feito nos casos de crimes de menor potencial ofensivo.
e a investigação criminal pode ser realizada por meios de outros órgãos. O termo circunstanciado não pode. O TC só pode ser feito por delegado de polícia. Ministério Público na Constituição Federal. Quais são as funções institucionais do Ministério Público no artigo 129 da Constituição Federal? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades públicas. O Ministério Público, na investigação criminal, pode exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Esta é a justificativa para que o Ministério Público possa investigar criminalmente. É o que nós denominamos de teoria dos poderes implícitos. Se o promotor de justiça poderá oferecer a denúncia, o que é a fase mais abrangente, ele poderia também investigar o fato. Fato este que antecede a fase processual, produzindo provas com valor probatório relativo e que serão colocadas ao crivo do contraditório e da ampla defesa na fase processual. Requisição pelo delegado de polícia. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícias, informações, documentos e dados que interessem a apuração do fato. Esta requisição, feita pelo delegado de polícia, não precisa de autorização judicial ou do Ministério Público. Reserva constitucional de jurisdição. Existe para prisão, para interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar. Nesses três casos é que se exige a manifestação do juiz, é que o juiz deve autorizar. Avocação ou redistribuição do inquérito ou outro procedimento a cargo do delegado de polícia. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente pode ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamentos da corporação que prejudiquem a eficácia da investigação. Exercício de fixação. Assinale verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Correta, a assertiva está de acordo com a Lei 12.830. 2. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal apenas por meio de inquérito policial, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade da autoria das infrações penais. A assertiva está errada, pois não é apenas por meio de inquérito policial.
também pode ser por meio de termo circunstanciado de ocorrência. 3. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos, correto, de acordo com a Lei 12.830. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, em curso, somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Corretíssimo, a Lei 12.830 faz esta previsão. 5. O indiciamento a cargo do delegado de polícia ou de membro do Ministério Público dá-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria e a materialidade das circunstâncias. Está errado, pois o indiciamento é um ato exclusivo do delegado de polícia. Membro do Ministério Público não pode fazer indiciamento.